Olá! Você provavelmente já assistiu vários filmes de fantasma, filmes de terror, como Ghost do Outro Lado da Vida, um filme mais romântico, né? Ou Gasparzinho, Fantasminha Camarada para crianças, ou as grandes produções de Hollywood, produções modernas, que falam sobre filmes de terror, de fantasmas, de zumbis. Mas afinal, o que de fato acontece quando a pessoa morre? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Vamos lá? A morte não é natural para o ser humano. Nós não acostumamos com a ideia da morte. É muito ruim quando alguém que nós amamos desce à sepultura. Mas afinal, o que a Bíblia fala sobre o assunto? Há várias teorias do que acontece após a morte. Por exemplo, se você é reencarnacionista, você crê que a pessoa ela pode reencarnar em uma outra coisa, em um animal, uma mosca ou em outro ser humano. Se você é adepto a mais a ideia espírita, você acredita que esta alma pode evoluir a outros mundos. Se você algumas denominações cristãs creem que a pessoa quando morre, se ela for boa, ela pode subir direto para o céu, para o paraíso, ou o seio de Abraão, ou se ela for ruim, ela pode já automaticamente ao morrer descer aos infernos. E há uma teoria de um lugar intermediário que seria o purgatório. Mas afinal, será que a Bíblia diz que é isto mesmo? O que acontece quando uma pessoa morre? Para entendermos esse assunto, primeiro precisamos ir nas Escrituras Sagradas. Em Gênesis capítulo 2, narra a história de que Deus fez um teste de obediência àquele primeiro casal, Adão e Eva. O teste era o seguinte: havia uma árvore e um fruto que eles não poderiam comer. Não sabemos se é maçã, que fruto que é, mas a Bíblia diz que não havia nenhuma magia, nada místico naquele fruto, era apenas uma questão de obediência. Deus havia lhe dito: se vocês comerdes desse fruto, vocês estarão obedecendo, usando a sua liberdade para rejeição a Deus, e certamente vocês morrerão. Ok? Então Deus diz que se comessem do fruto, eles morreriam. Porém, a serpente, sagaz, na verdade Satanás, toma posse daquele animal e engana Eva. E no capítulo 3, no verso 4, ele diz que não tem problema, que eles poderiam comer do fruto, que eles não morreriam e ainda por cima seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então nós vemos que essa história ela é muito antiga. Deus diz o seguinte: se comeres do fruto, certamente morrerão. Satanás, ao contrário de Deus, ele diz: pode comer, que não vai morrer. Aí a pergunta que eu faço: quem está certo? Deus ou a serpente ou Satanás? Eu creio em Deus. Mas para que a gente possa compreender melhor esse tema da morte, antes precisamos estudar como foi feito a vida. E eu convido você neste momento para ler o livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Acompanhe comigo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós observamos no relato bíblico que Deus, ele pega o ingrediente pó da terra, o barro, e faz um corpo, o primeiro ser humano chamado Adão. Adão ainda não tinha vida, Deus sopra no seu nariz o fôlego de vida, que nada mais é que vento, ar, oxigênio. Em algumas traduções diz o espírito de vida, que é a mesma coisa. Em algumas versões, espírito nada mais significa do que vento ou ar. Então, após esse processo, Adão acorda, ou se torna uma alma vivente. Veja o que a Bíblia diz: o ser humano não passa a ter uma alma dentro dele, ele passa a ser a alma vivente. Então, para definirmos o termo alma, alma é uma pessoa com vida, apenas isso, ok? A alma é a junção do corpo mais o fôlego de Deus que dá vida ao ser humano. Então, a alma é toda pessoa viva. Mas existem muitos grupos religiosos que creem que a alma é imortal. Daí, tantos filmes, séries, documentários que mostram a ideia de que quando o ser humano morre, uma entidade pensante sai de dentro dele. Alguns chamam de fantasma, de espírito, de alma penada, enfim. Mas a Bíblia diz que isso não existe, que a alma é uma pessoa viva e que o espírito nada mais é que o fôlego de vida de Deus neste caso. Por exemplo, se nós lermos o livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 4, leia comigo. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Neste verso nós entendemos
que a alma morre. Veja, a alma não é uma entidade imortal. Se a alma que pecar, ou seja, a alma que pecar, esta morrerá, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. Então a alma morre. Por quê? Porque a alma é uma pessoa de carne e osso que tem o fôlego de vida. E a partir do momento que morre, que peca, ele ocorrerá na morte eterna. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, todos nós somos feitos do pó da terra. E ao morrermos, nós liberamos o fôlego de vida, ou seja, damos o último suspiro. Este fôlego de vida é o ar que Deus deu de início a Adão e que acompanha toda a humanidade quando nós nascemos. Mas esse espírito que sai e volta a Deus não é uma entidade pensante, não é um fantasma, não é uma alma penada. É simplesmente o ar que sai dos nossos pulmões e volta para a atmosfera. E o nosso corpo se decompõe, vira pó. Se enterrarmos diretamente no barro, com o passar dos anos, até os ossos somem e vira calcário. Então, o corpo volta ao pó, ou seja, se decompõe, e o ar que sai de dentro dos nossos pulmões volta para a atmosfera. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa morre. Há vários textos na Bíblia que dão essa ideia, de que espírito, e muitas vezes, apenas significa vento. Veja, em Eclesiastes capítulo 3, no verso 19, a palavra espírito é traduzida como ruach no hebraico, que significa respiração, fôlego de vida, alento. Em alguns termos no grego, a palavra espírito aparece como pneuma. Aí você lembra de pulmão, pneumonia, pneu de carro, tudo que está ligado a ar, a fôlego. Então nós percebemos que pela Bíblia, essa questão do espírito que sai do ser humano e volta a Deus, nada mais é que o último fôlego de vida, a respiração que sai de nossa boca e volta para a atmosfera. Mas para ficar mais clara essa ideia, nós vamos ler o livro de Eclesiastes, o capítulo 9, o verso 5 e o verso 6. Acompanhe comigo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, no mundo dos vivos. Veja o que a Bíblia acabou de nos dizer, que quando uma pessoa morre, de fato ela deixa de existir, não sabe de nada, não tem nenhum sentimento. Um exemplo, dia 2 de novembro é comemorado ou relembrado, né, o Dia dos Mortos em vários lugares do mundo. Mas pensa comigo, segundo a Bíblia, quando alguém morre, ela simplesmente deixa de existir. Então o fato de levarmos uma vela no cemitério, ele não vai saber de nada, de levarmos uma flor, alguma coisa assim. É mais para a pessoa que está levando, mas a pessoa que morreu, ela deixou de existir. Essa ideia também é expressa em vários outros textos da Bíblia. Por exemplo, Salmos 115, verso 17, diz que aqueles que descem à sepultura não louvam mais o Senhor, pois deixam de existir. Veja algumas histórias que existem na Bíblia. No livro de João, no capítulo 11, narra a história da morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus. Então Lázaro estava doente, suas irmãs haviam pedido que alguns amigos fossem buscar Jesus, a fim de que ele viesse curar Lázaro. E quando eles chegaram lá, Jesus, que conhece todas as coisas, já sabia que Lázaro havia morrido. E ele comenta com seus discípulos e com aqueles homens que foram procurar, olha, Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam, pensavam que Lázaro estava descansando, o repouso do sono normal, e falaram, se dorme está bem. Então Jesus, ele precisa explicar e diz o seguinte, olha, quando eu digo que Lázaro dorme, é porque Lázaro morreu. Então Jesus compara a morte como um sono, ok? Assim como muitas vezes você vai dormir 8 horas da noite e acorda 8 horas da manhã, você não sente o tempo passando, é como se você tivesse fechado os olhos e depois aberto. Assim é morte, é um período onde você deixa de existir completamente, ok? Então, falando ainda de Lázaro, pensa comigo, Lázaro estava morto já há 4 dias, Jesus vai até ao seu túmulo e ressuscita ele. Pensa comigo, se essa história de que morreu e se for bom está no céu, então provavelmente Lázaro estaria no céu. Será que Jesus havia pedido para Lázaro descer do céu
4 dias que ele já estava curtindo o paraíso e voltar para a terra? Obviamente não. Até porque Lázaro não disse nada de onde estava, porque ele havia deixado de existir. O mesmo acontece com Jesus. Jesus morre na sexta-feira, descansa no sábado do sono da morte, e no domingo, quando ele acorda, quando ele ressuscita, Maria teve um encontro com ele e ele diz assim, olha, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Ou seja, o período que Jesus morreu, ele não estava em nenhum lugar. Ele ressuscitou no domingo e naquele dia ele subiria ao seu Pai. Então o texto, há mais de 54 versículos na Bíblia que tratam a morte como um sono, ou seja, deixar de existir durante um período de tempo. Calma aí, pastor. Então você está me dizendo que não existe alma penada, que não existe fantasma, que não existe nenhum espírito, uma entidade pensante? Não sou eu que estou dizendo, quem diz é a Bíblia. Mas, pastor, eu vi espíritos, a minha avó, a minha mãe viu, e aquelas aparições que acontecem numa sessão espírita, como explicar? Veja, eu gostaria de convidar você a ler um texto comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e verso 15. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Esse texto diz que Satanás tem, e os seus demônios têm poder para imitar a aparência de qualquer pessoa, poder para imitar exatamente o timbre de voz. Mas pastor, e aquela conversa íntima que só o morto e a pessoa sabia? Bem, amigos, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que nós estamos envoltos num grande conflito entre poderes do bem e poderes do mal. Assim como nós temos um anjo da parte de Deus, que desde o nosso nascimento até a nossa morte nos acompanha, assim também alguns demônios de Satanás nos observam todos os dias, 24 horas por dia. Ele sabe das nossas conversas, das nossas discussões no casamento, ele sabe das nossas coisas erradas que praticamos, ele tem um relato completo da nossa vida. Então, essas entidades que aparecem, que alguns chamam de alma do ser humano que morreu, não são na verdade. São espíritos ministradores, ou até mesmo o próprio Satanás, que se transfigura em anjo de luz a fim de nos enganarmos. Porque lá em Gênesis capítulo 3, no verso 4, ele pregou uma mentira que precisa sustentar agora. Qual é a mentira? Que o ser humano é imortal, que ele tem uma alma imortal. Mas veja, eu gostaria de convidar você a ler um outro texto da Bíblia e ver o quanto é perigoso nós pensarmos na imortalidade da alma. Acompanhem comigo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Esse texto fala de Deus, o único que é imortal. Somente Deus é imortal. Quando Satanás coloca uma ideia no ser humano de que ele tem uma entidade que ao morrer sai do seu corpo, em outras palavras, eu estou dizendo que o ser humano é imortal, que ele apenas trocou do corpo, se libertou daquele corpo. Isso não é uma verdade na Bíblia. Se eu estou dizendo que sou imortal, eu estou me comparando a Deus, eu estou dizendo que sou igual a Deus. E aí eu pergunto, quem é que queria ser como Deus lá no céu? É Lúcifer. Ele planta um sonho que tinha em seu coração, no coração do ser humano. Mas a Bíblia relata que eu e você somos mortais, que ao espírito de vida, o fôlego de vida, o espírito que Deus nos deu no início, que nada mais que é vento e ar, ao sair de nossa boca e não mais retornar, nós deixamos de existir completamente até que Cristo retorne e ressuscite aqueles que o aceitaram. Eu sei que o tema é delicado, que provavelmente você sempre imaginou de que a pessoa boa fosse para o céu direto, ou que fosse para o inferno, ou talvez você acredita na questão da entidade que saia do corpo, como uma forma de alma penada, mas biblicamente, meu querido, minha querida, isso não existe. Nós temos um alerta de Deus nas Escrituras. Se você ler o texto de Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do verso 10, acompanhe comigo neste momento. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha,
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança diante de ti. Nesse texto, Deus nos proíbe de praticar qualquer espécie de espiritismo, seja mediunidade, seja adivinhação, seja encantamento. Esses termos que nós acabamos de ler aqui, nós trazendo para os nossos dias, podemos dizer que adivinhação é tarô, búzios, horóscopo. Deus não aceita essas ideias. Nós temos um livre-arbítrio e nós temos o comando da nossa vida. Nós é que decidimos se optamos pela salvação ou pela perdição. Deus também proíbe qualquer prática de macumba, de trabalho. Ele diz que se nós não nos afastarmos dessas coisas, nós nos tornamos abomináveis a Ele, algo que Ele detesta. Então o convite de Deus é para que eu e para que você abandonemos qualquer uma dessas práticas. Mas pastor, eu não entendi. Então não há esperança nenhuma? Quer dizer que quando a pessoa morre, ela deixa de existir para nunca mais? Não é isso que eu disse. O que eu disse é que ao pessoa morrer, é um ser humano mortal, ela deixa de existir por um período de tempo. Nós entendemos pelas Escrituras que Jesus virá uma segunda vez. Ele veio a primeira vez que morreu na cruz, mas ele prometeu vir uma segunda vez. Vai ser um tema de um outro estudo. E ao ele vir, ele então ressuscitará aqueles que creram nele. Isso está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15, 16, 17. E por isso que ele dá a esperança em João capítulo 11, verso 25, que diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o que a Bíblia diz é o seguinte: a partir do momento que o Diego morrer, ele vai deixar de existir. Ele não vai estar em nenhum lugar, nem no céu, nem no inferno, nem pairando sobre lugar algum. Ele vai deixar de existir. Pode passar 100 anos, 200 anos, 300 anos, o Diego que está morto não vai sentir esse período de tempo passando, é como um sono. Mas um dia Jesus virá. E quando Jesus voltar, ele me chamará pelo nome, assim espero, né? Pastor Diego, ou nem pastor, apenas Diego, levante-se e eu me levantarei. E para mim, daquele dia que eu morri até o dia que Jesus me ressuscitar, é como um piscar de olhos. Isso o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios. No abrir e no fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Então essa é a nossa esperança, que embora existe a morte, que interrompe o momento da vida, Cristo virá um dia, se nós confiarmos e crermos nele, e nos trará a vida novamente, e uma vida bem melhor do que nós temos hoje, uma vida eterna. Que eu espero que você possa ter gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, você pode também enviar no WhatsApp, não apenas a resposta aos questionamentos, mas a gente está disposto a esclarecer qualquer outra dúvida. Que Deus abençoe, até a próxima aula.